Hoje a gente começa a estreia da série Psicomotricidade em Diálogo. Estamos aqui com o convidado, o Júlio César. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Tudo jóia? Bem a todos os espectadores aí. É um prazer estar com vocês aí. Essa primeira entrevista aí de muitas que virão. Bem-vindos à série Psicomotricidade em Diálogo. Hoje a nossa conversa é sobre movimento, desenvolvimento e tudo aquilo que o corpo aprende muito antes das palavras. O Júlio, ele é educador físico, terapeuta, é pai, ativista social e é integrante da equipe Psicomotricidade. Júlio, conta pra gente como que o movimento entrou na sua vida? Então, Ezequiel, antes de começar, eu trabalhava na Uzi Minas. Eu vim em Patinga no ano de 2000 para trabalhar. Eu conheci o esporte aqui através dos movimentos da nossa área lá, aqui na Uzipa, a Olimpíada Viver para Valer. E comecei a trabalhar aí esse lado esportivo. Na época, eu tinha acabado de ganhar uma corrida na minha cidade. E através dessa corrida lá, do atletismo, eles me convidaram para vir trabalhar aqui. E nessa época, um dos quesitos para trabalhar era jogar futebol, ser um esportista em geral. Então, vim para cá e desde então comecei a me interessar mais pelo esporte. E em 2016 veio a oportunidade, né, com incentivo da minha esposa, de estar estudando. E comecei então em 2017 a fazer educação física, porque eu vi grandes possibilidades através aí da prática de atividade física. E então comecei a minha vida acadêmica em 2017, vindo a formar 4 anos depois. Show. O esporte realmente transforma vidas, né? Sim. Começando transformando a minha, né? Se eu estou aqui hoje tendo essa oportunidade, eu agradeço primeiro a Deus e segundo o esporte, que abriu essa porta para mim aqui. Você disse que o esporte transformou a sua vida, então em que momento você percebeu que o esporte pode transformar pessoas? A gente aprende o respeito, a gente aprende os limites de cada um, a gente supera os nossos limites. E você vê que às vezes a pessoa está desanimada, ela está descontente com ela mesma. Você começa a mostrar para ela que ela é capaz, se ela tiver foco, se ela tiver treino, se tiver o acompanhamento ali de uma pessoa que incentive, porque crítica a gente já vê todo dia, mas pessoas que realmente incentivam a você crescer, isso aí vai mudar toda a sua postura. Você tem uma história bonita que você fez ali na escola Manuel Henrique Talho, né? Sim. Fala um pouco pra gente. A escola lá é o seguinte, o pessoal lá não conhecia Jay nem Gen, e através do esporte eu consegui lá que os meninos se interessassem mais pelo esporte. Fiz um trabalho lá de colaboração, né? Os meninos questão do comportamento, questão do respeito, respeitar as hierarquias dos professores. Nós fizemos esse combinado aí, só ia para as competições aqueles que tivessem essa questão mesmo de respeito, de foco, de disciplina, que é o que nós precisamos hoje na sociedade. E o esporte proporciona isso. Então, eu consegui levar isso lá, não só lá para essa escola, mas todas as escolas que eu passei. Graças a Deus, eu consegui fazer um trabalho bem legal, usando o esporte como ferramenta. Maravilha. E no caso do Manuela, lá foi um marco, tanto que a comunidade do Vila Celeste vibraram lá, inclusive um amigo meu, jornalista, o Luizinho, sim, ele até publicou no Agora Vale. Sim, foi muito legal. Foi uma surpresa bem satisfatória para mim. Isso aí engrandece o trabalho da gente e mostra que a gente está no caminho certo, né? Às vezes a gente faz nem pensando em fama ou receber aplausos, mas quando a gente recebe esse feedback da sociedade, da comunidade, nossa, deixa a gente feliz e faz com que a gente tenha mais força para todo dia estar avançando aí e continuar esse trabalho aí. Então o esporte mudou sua forma de enxergar o desenvolvimento humano, né? Sim, eu já conversei com pessoas sem eu conhecer. Eu tive a oportunidade, há uns 2 meses, eu estava numa pastelaria e uma atendente
me abordou e falou assim: você lembra de mim? Eu falei assim: não estou lembrado de você. Olha, tem mais ou menos um ano que você conversou comigo em um outro serviço e você comentou comigo que se eu quisesse emagrecer, era para me tomar algumas atitudes e fazer atividade, cuidar da alimentação. E talvez você não esteja me reconhecendo porque eu consegui emagrecer 20 quilos. Nossa, Então, assim, às vezes uma palavra que você dá para a pessoa, você imagina que dali ficou no vazio, é mais um dia que você comentou alguma coisa com alguém, mas ela levou aquilo ali pro coração e hoje, sem eu esperar, eu tive esse resultado. Outro exemplo mesmo, eu já tive mães superação. que foram nos locais que eu lecionei em escola, pode agradecer, porque o filho era sedentário, só ficava no celular. E depois que eu apresentei para eles as práticas esportivas, eles pediram os pais para entrar em escolinhas, para dar dando continuidade ao trabalho aí e vivenciando mais a parte do esporte, para entrar mesmo a fundo e posteriormente até me tornar um atleta. Às vezes é só uma questão de orientação, Sim, mediação, né? Então, agora falando sobre o movimento e a infância, o que você acha que a criança comunica com o corpo? ô Ezequiel, hoje nós estamos vivendo num momento bem difícil, questão de movimento por conta das telas. Então, quando você incentiva uma criança a fazer atividade, ela, ela não gasta só energia, ela ganha autonomia, ela experimenta novos espaços, desafio para o corpo, ela não está apenas ocupando tempo. Então, assim, ela está construindo um repertório motor, a criatividade, né? Uhum. E, enfim, a percepção do espaço que ela está. Então, isso aí e a socialização, que é o mais importante hoje, está faltando. O mundo virtual, não que esteja errado o uso do celular, desde que esteja equilíbrio. O problema é que essas crianças estão ficando tão fechadas dentro de suas casas, até por conta de segurança. Hoje eu sei que é complicado você deixar o seu filho ir para a rua, né? É complicado você deixar seu filho como os nossos pais deixavam. A gente ia para a rua e tranquilo, não tinha esse movimento, não tinha essa violência. Mas quando você faz um trabalho com intenção e com acompanhamento certo, a criança só tende a ganhar. E isso aí reflete na vida dela. Ela só uma criança mais sustentável, uma criança mais esperta e ela aprende novos repertórios. Isso aí é muito importante. Eu acho que é primordial nos dias de hoje. Ela muda a forma de relacionar com o mundo. Sim, né? com o mundo, com as pessoas. Hoje você joga a bola na mão da criança, ela tem medo de tomar uma bolada. A criança ela vai correr, você pede ela para correr em linha reta, ela embola o pé e cai. Não tem confiança, Não né? tem confiança, ela não isso. tem repertório motor. Ela só fica dentro de casa, às vezes no sofá, na televisão ou no celular. Então, aí que entra o trabalho do educador físico, trabalho feito com amor e trabalho sério, a gente consegue grandes resultados. Ô, Júlio, e quando a gente está fazendo aquele atendimento lá na clínica, e aí o pai, a mãe, o responsável chega e fala assim: nossa, saiu até suado. Vai chegar em casa, tomar um banho e dormir. Ou seja, parece que o menino tá só gastando energia. O que Não, você acha? isso aí é um grande, vamos dizer que é um grande mito que as pessoas têm. Ah, o menino correu, ele suou, ele vai cansar e vai dormir. Não, o Muito pai mais que isso, né? tem que ver, o que eu falei anteriormente. Ele vai ter a questão de se autoconhecer, ele vai conseguir pegar uma lata de biscoito em cima de uma prateleira, ele vai conseguir tomar um banho, esfregar, que às vezes o menino não Se consegue vestir segurar, sozinho, né? não consegue segurar um Calção, sabonete. tênis, né? Hoje o menino, às vezes, ele vai abaixar para pegar um sabonete na hora de tomar um banho, desequilíbrio, não tem equilíbrio. Sim. Então não é simplesmente gastar energia, é muito mais que isso. São muitas coisas envolvidas aí através do esporte que não é simplesmente gastar energia. Tem todo um contexto em volta disso aí.
Ô, Júlio, agora a gente vai falar de vínculo, presença, paternidade. Você é pai de 2, né? Sim, o Yuri e o Isso. Pedro. Pois é. A psicomotricidade, a gente entende que ela é uma tríade, né? O afetivo, o cognitivo e o motor. E os nossos atendimentos, ele prima muito para a questão do vínculo. O vínculo vem primeiro. Ou Sim. seja, quando a criança chega lá para a gente, o primeiro passo nosso é estabelecer ali o vínculo afetivo Sim, para então ir colocando as demandas, né? sim. E nesse sentido, você enquanto pai, o que a paternidade mudou o seu olhar em relação às crianças? Fala um pouquinho dessa experiência pra Ô, gente. Ezequiel, eu vou falar com você que foi um divisor de águas. Cada criança que eu atendo e se apresenta no momento do atendimento, ou quando me é apresentado lá uma criança nova, eu só penso que é o meu filho. Eu procuro atender e fazer com aquela criança como se fosse o meu filho, como eu gostaria que ele fosse atendido. Então, assim, eu digo que hoje, essa oportunidade que eu estou tendo, essa fase da minha vida de ser pai, mudou muito essa questão do meu comportamento emocional, porque fosse o Yuri que fosse sendo atendido por outra pessoa, ou o Pedro, como é que eu gostaria de ser atendido? Então, eu procuro fazer o melhor, dar o melhor, mostrar para aquela criança ali que eu estou ali para ajudar, para mudar a vida dela. E assim, isso é muito importante, porque aí a gente vai fazer com amor e vai comemorar a evolução, que seja um pulo, que seja um salto, enfim. Toda pequena conquista que aquela criança ali consegue é como se fosse o seu filho. E isso aí faz toda a diferença na hora do atendimento. E ainda mais quando se trata de crianças neurodivergentes, que é o que a maioria a gente atende, né, Júlio? Às vezes aos olhos alheios parece tão pequeno, mas Sim. um mínimo de autonomia que aquela criança Sim. ganha é um ganho para toda a família. Sim, né? isso aí. E o mais importante, Ezequiel, é quando nós temos o retorno dos familiares. Olha, meu filho agora consegue correr, meu filho consegue chutar uma bola, coisa pra gente simples. Nossa, chega até a arrupiar. Meu filho consegue pegar um lápis, ele consegue escrever. Para nós isso é coisa básica, mas para eles não, isso é uma conquista e tanto. Então, assim, é o que faz o trabalho da gente ficar prazeroso. E a cada dia a gente busca mais conhecimento, estuda, para poder proporcionar a essas famílias, essas crianças, esse retorno aí. E o carinho das crianças. Quando você ouve uma criança no atendimento, tô doido para voltar no outro atendimento. Isso aí faz toda a diferença para a gente também. Sinal que a gente está atendendo as expectativas daquela criança. Então, Ezequiel, é muito importante a gente trabalhar com amor. Uma coisa que me chama muita atenção nessa questão da paternidade, Júlio, inclusive a nossa equipe, e tudo que remete ao cuidado com as crianças, outros profissionais da área, são majoritariamente um público feminino, né? Ou seja, o cuidado, até pela questão materna, né? Isso é atribuído à mãe, à mulher. Claro, é muito importante. Sim. Mas o valor do cuidado masculino em relação às crianças, o valor da paternidade e no cuidado com as crianças, como você vê isso em relação ao atendimento terapêutico? Ezequiel, você tocou num ponto muito importante. Eu percebo que muitas crianças têm essa falta de uma figura masculina. Sim. E quando você percebe ali, às vezes, você falou aí da questão de meninas, algumas, ou meninos mesmo, eles até comentam, meu pai não joga bola comigo, meu pai não brinca comigo, né? Ali nós não estamos brincando, mas para eles, ali de forma lúdica, é uma brincadeira. E eu sinto que essa presença masculina aí tem feito falta dessas crianças aí. E nós, ali como mediadores, nós fazemos esse papel aí, então nós temos que tomar muito cuidado, a gente levar ali de
forma ali bem profissional, mas de forma bem carinhosa também ali, um pouco de afeto a eles ali, porque faz falta. A questão da proteção, a questão ali o menino às vezes quer ter uma figura masculina para copiar, Essa né? a questão da Da segurança, né? força, segurança, ali da proteção. Então isso aí é muito importante. E nós sabemos hoje que as famílias aí elas estão um pouco desestruturadas. Sim. Então essa figura masculina dentro das famílias ela é muito, muito importante. E nós como profissionais, às vezes nós temos que cobrir pelo menos por um momento ali no nosso atendimento essa lacuna que falta para E eles. por muitas vezes são filhos de mãe solo, né? E Sim, ainda mais na questão do autismo, o primeiro a abandonar o barco geralmente é o pai. sim. É tristeza, mas E infelizmente isso. é uma realidade, mas é conforme eu te falei, nós estamos aí poder dar um pouco mais de dignidade a essas crianças, um pouco mais de afeto e tentar proporcionar pelo menos alguns momentos, né, para elas que levem para a vida também o nosso exemplo. Você é pai de 3 filhos também, e eu fico muito feliz quando eu já ouvi do meu filho falar assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual você. Às vezes eu já fiz atividades com crianças, e aí eu tô falando neurodivergências atípicas e não atípicas. Tipo, ô professor, eu quando crescer eu quero fazer isso aí que você faz, sendo atividade ou sendo alguma coisa que eu defendo. Não sei se você sabe, mas eu sou voluntário em algumas entidades aí, e eles vão vendo esse seu exemplo, vendo que isso são coisas boas, eles querem copiar. Então é importante a gente ser pessoas íntegras também, né, idôneas. É isso aí, Ezequiel. A gente, como figura masculina, nós temos muito, às vezes só com as nossas ações, temos muito a mostrar para essas crianças. Então a importância de nós andarmos sempre corretos, né? Contribuindo aí com a corrente do bem, né? Sim, com certeza. E, Júlio, hoje na equipe Psicomotricidade, todo o nosso trabalho é desenvolvido por projetos sociais, Sim, né, vinculadas aí à limpeza do terceiro setor, no caso as entidades, as associações. Entre essas associações, nós prestamos serviço aí para a Liesp, para o CIA, para o CERTEP e para a AID, né, sim, com atividades do paradesporto, terapias de psicomotricidade, capoeira, e esses projetos sociais, ele realmente cria essa ideia de comunidade, sim. né? O que você tem a falar pra gente sobre Ezequiel, isso? interessante você tocou aí nesses projetos. Atualmente eu trabalho com a equipe Paralímpica, a questão do desenvolvimento. Às vezes a criança lá que tem uma deficiência visual, intelectual, tem uma deficiência física, elas não eram pertencentes à sociedade. A partir do momento que elas integram essas equipes, mostram para a sociedade que elas, independente de suas capacidades, das suas deformidades, elas são capazes de realizar atividades tão quanto uma pessoa dita como normal. E esses projetos eu acho muito interessante. Eu vou abranger mais, você falou esses projetos, eu vou falar do trabalho nas comunidades mesmo. As crianças e adolescentes que não entraram no esporte para competições, eu tive retorno dos responsáveis delas, que o filho ou a filha, às vezes bebia e fumava, parou de fumar e beber. Às vezes estava indo para o caminho errado, saiu do caminho errado. Eu conheço o projeto AID, eu já soube de notícias de pessoas que começaram a fazer capoeira, hoje tem uma vida mais saudável, né? A pessoa às vezes não sabia nem pular, mas hoje ela já consegue trabalhar melhor o equilíbrio, a força. Então, Ezequiel, isso tudo nós fazemos para a sociedade ter um ganho gigantesco. Nós temos que fazer com amor, nosso trabalho é muito importante. Pessoas nesse momento às vezes estão em casa parada lá, dependendo às vezes de um olhar de alguém ali, mandar para nós podermos aí estar trabalhando com essa pessoa, mudando a vida dessa pessoa de forma positiva. Eu acho esses projetos aí muito importantes, porque
integra todas as pessoas com todas as suas diferenças à sociedade, que é o mais importante, né? Verdade. Tornando a pessoa visível, falar assim, eu tenho importância para todos. Eu amo esse projeto, eu amo trabalhar com projeto, comunidade, porque uma pessoa que a gente tira ali, às vezes ali do caminho ruim, uma pessoa que às vezes poderia estar numa ansiedade, ou às vezes falando até de se matar, o esporte vem e consegue tirar isso tudo da mente e fazer a pessoa viver com mais qualidade de vida, né? Isso é muito importante. Você até falou do projeto lá da ID, né, o projeto Lutando pela Vida. Sim. Lá a capoeira, ela une uns elementos interessantes. O esporte e a cultura, né? Uhum. Ancestralidade. E isso faz realmente a pessoa se sentir pertencente. Uhum. O poder do esporte, a gente tem essa questão de pertencimento também com a causa autista, né? Sim. O CIA faz um trabalho maravilhoso Sim. e reúne as famílias, engaja as famílias e consegue, inclusive, atuar nas políticas públicas, né? Conseguindo leis em favor do autismo, benefícios, né, para nossas crianças. Sim. Você falou muito bem, os projetos sociais são extremamente importantes para a sociedade. E o mais gostoso aí desses projetos, volto a te falar, é o retorno das famílias. A questão do filho passou a obedecer mais, ficou mais independente. A questão mesmo, eu te falei, a independência, ali, o crescimento pessoal, nossa, isso é muito legal. Esse retorno aí deixa a gente muito feliz, sabe? Então, é isso aí, a gente trabalhar mesmo, pegando com Deus todo dia, pedindo estratégia. Quando a gente pensa assim, desistir ou tá cansado, vem esses retornos aí, a gente fica feliz e fala assim, não, eu preciso continuar. Isso é muito legal. Bom, Júlio, a gente vai caminhando aqui para o último bloco do nosso bate-papo. O que você acha, Júlio, que sustenta o desenvolvimento da criança? O que o corpo ensina sobre vida? Ô, Ezequiel, o desenvolvimento da criança, ele só é possível se ela movimentar. Então, se o corpo está parado, ele não desenvolve. E eu estou falando mentalmente, fisicamente, ver que quando a criança movimenta, ela está se autoconhecendo, ela está socializando. Então, assim, o corpo fala o que ela expressa ali através do movimento. Quando a pessoa ela está viva, ela gera movimento. O nosso corpo foi feito para movimentar. Eu costumo falar que às vezes a pessoa está viva, mas está morta, porque é uma pessoa sedentária, é uma pessoa que está ali, desistiu dela mesma. Só que isso está acontecendo cada dia mais cedo. A questão do celular, a questão da segurança. As crianças hoje elas ficam presas dentro de casa. Nós temos que fazer para que esse corpo ele fale. Não deixar esse corpo morrer em vida. É deixar ali a criança tem uma qualidade de vida para tornar um adulto com qualidade de vida, independente, com autonomia, feliz com ela mesma. Ô, Júlio, agora resuma numa frase a sua visão sobre movimento e desenvolvimento. Ezequiel, sem movimento não tem desenvolvimento. O corpo ele precisa falar através de ações. É muito importante que a criança, adolescente, se explore para que ele seja um adulto feliz, saudável, e ele tenha prazer de estar na sociedade ali, sendo útil para ele e para os outros. É fundamental o movimento. O movimento é tudo. O movimento é vida. Quer deixar aí um recado para a sociedade, um conselho? Olha, Ezequiel, as pessoas se amarem mais. Hoje nós vivemos num tempo que a pessoa está preocupada mais com o que o outro tem. Eu estou falando de fisicamente. E só preocupar o outro tá bonito, o outro tá magro, o outro tá malhado. Vamos preocupar mais com a gente. Hoje eu vejo que as pessoas são infelizes porque elas se preocupam muito com o que o outro tem. Preocupa com você, cuide de você, se ame. Eu acho que é o que está precisando hoje.
Eu quero agradecer aqui, que é o meu amigo Ezequiel, pelo convite de estar aqui no primeiro de muitas entrevistas que virão pela frente. Pedir a Deus pela vida dele, que continue esse trabalho maravilhoso e que conte comigo aí, no que for possível, que nós estamos juntos. E agradecer aí a todos aí que acompanham o nosso canal aí, que vai vir coisas boas aí, tá? Um abraço para todos vocês. Tchau. Esse canal é o canal da Equipe Psicomotricidade no YouTube e a gente também está no Instagram, Equipe Psicomotricidade. Talvez o movimento nunca tenha sido apenas sobre corpo, mas sobre relação, presença e construção humana. Este é o primeiro episódio da série Psicomotricidade em Diálogo. A gente agradece aqui a presença do professor Júlio. E vale lembrar que esse projeto da série tem apoio e parceria do CERTEP, o CIA, a Liesp e a Associação AID, juntamente com a supervisão da nossa coordenadora Simone Martinho.